Boa noite, meus irmãos e irmãs. Estou aqui para mais um estudo da palavra do Senhor. Que o Senhor nos abençoe. Não deu para mim botar estudo ontem porque estava gripada e não tive muita condição de preparar o estudo. Mas hoje estou aqui para fazer a obra do Senhor. Então, o estudo de hoje tem por título A Estátua do Sonho de Nabucodonosor. Então vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado por mais este momento na sua presença para trazer mais um estudo para o crescimento e amadurecimento e fortalecimento do teu povo. Que o Senhor me use como o Senhor quiser, que eu diminua e o Senhor cresça na minha vida e na vida de cada um dos teus filhos. Obrigado por tudo, no nome de Jesus. Amém. Então, a estátua do sonho de Nabucodonosor. O rei Nabucodonosor teve um sonho, mas não lembra, ou não lembrava, né? O que havia sonhado. Então Daniel foi levado até a presença do rei Nabucodonosor para revelar o sonho e sua interpretação ao rei. Seja bem-vindo, Wesley. Que o Senhor lhe abençoe e lhe guarde de todo mal. Daniel 2, 31 nos diz o seguinte. Daniel capítulo 2, versículo 31. Nos revela o seguinte. Então, o que é que Daniel diz? Tu, ó rei, estavas vendo e viste uma grande estátua. Esta estátua, que era imensa, cujo esplendor era excelente, estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. Então Daniel começa a relatar, né, o sonho para Nabucodonosor, porque Nabucodonosor sonhou, mas não sabia o que tinha sonhado, não lembrava. E também ele queria saber o significado daquele sonho. Daniel revela as características da estátua e seu esplendor, mas também a sua aparência. Então, no versículo 32, Daniel diz o seguinte: a cabeça daquela estátua era de ouro fino. O seu peito e os seus braços de prata, o seu ventre e as suas coxas de cobre. Então Daniel continua, né, relatando ao rei as características daquela estátua. Então Daniel 2:32, Daniel começa a descrever as partes da estátua e os materiais da qual cada parte dela era feita. Então, nos diz no versículo 32 que a cabeça da estátua era de ouro fino. A cabeça era a mais poderosa, mais valiosa, né? Mais forte. O peito e os braços da estátua era de prata. O ventre e os quadris eram de bronze. As pernas eram de ferro, mas os pés aqui tem uma mistura, né? Os pés dessa estátua. Então, os pés eram de ferro, mas também misturado com barro. Então, os pés da estátua, tanto era de ferro como de barro. Essa estátua era mesmo bem diferente, né? Deus, em sonho, revelou para Nabucodonosor e para toda a humanidade os 5 últimos reinos desta terra. Então, aquela estátua representava os 5 últimos reinos mundiais que haveria no mundo, os 5 últimos reis mundiais, ou melhor, impérios mundiais
que iria governar o mundo das suas épocas. Então, o quarto governo global, né, desta terra, governado pelos homens. Então, seria os cinco últimos reinos desta terra, mais 4 reinos representava aquela estátua. Então, aquela estátua representava os 4 últimos governos mundiais ou globais, governado pelos homens. Em Daniel 2:34, é 4 porque 5 reinos mais um não estava ali descrito naquela estátua. Depois a gente vai ver quem é este quinto reino, certo? Então, Daniel 2:34 nos diz o seguinte: estavas vendo isto quando uma pedra foi cortada sem auxílio de mão, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Então, os pés da estátua, as pernas de ferro e os pés de ferro e barro é um governo só. É o quarto último império governado pelos homens. Então, Daniel diz para Nabucodonosor que ele estava vendo aquela estátua que representava os 4 últimos governos globais de suas épocas. Quando o rei viu uma pedra ser cortada sem auxílio de mão alguma, e esta pedra feriu a estátua em seus pés. Então, esta pedra foi cortada sem auxílio de ninguém, e ela veio para destruir esta estátua. O que isso quer dizer? Então, isso quer dizer que o quinto e último reino mundial será a pedra, ou melhor, será Jesus, a pedra de esquina, a pedra angular, a pedra que a igreja é fundada sobre ela. Então, Jesus é o quinto reino mundial e o último reino deste mundo. Então, a cabeça da estátua era o reino babilônico, o reino que Nabucodonosor estava governando. O peito e os braços eram o reino dos médios e persas, que simbolizava o urso. Daniel 7:5, se você quiser ler, você pode ler. E o carneiro de Daniel 8:5. Então, o reino médio e persa representava o urso de Daniel 10:5 e o carneiro de Daniel 8:5. Então, o terceiro reino, Grécia. Então, o primeiro reino, Babilônia, o segundo reino, Médio e Persa, o terceiro reino, a Grécia. Terceiro reino mundial, terceiro império mundial, representado pelo ventre e quadris. Então, o reino, o império da Grécia, império grego, era representado pelo ventre da estátua e pelos quadris, e era de bronze. Então, e o animal que representava este reino era o leopardo, representando os gregos. Então, os gregos, o animal que representa eles é o leopardo. Então, os soldados gregos se vestiam de armaduras de bronze. O quarto império era o Império Romano. O quarto animal deste império está em Daniel 7. Vamos ler lá, Daniel 7. O quarto animal que representa o Império Romano, é Daniel 7:7, nos diz assim:
esse animal, que diz assim, Daniel 7:7. Depois disto, eu continuei olhando nas visões da noite e vi o quarto animal, terrível e espantoso e muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele e tinha 10 chifres. Agora o versículo 21. E olhava e vi que este chifre fazia guerra contra os santos e prevaleceu contra eles. Então, esse animal também, esse animal aqui, ele era um animal horrível e tinha dentes de ferro. Então, este animal aqui representa o Império Romano. O quarto reino mundial era representado pelas pernas de ferro e pelos pés de ferro e de barro. O que Deus está nos revelando sobre este reino ou império, né? Deus está revelando que o Império Romano terá duas etapas o seu governo. Então, ele não iria governar logo de uma vez. Então, ele iria governar um tempo e depois outro tempo, né? Em duas etapas. A primeira etapa seria o governo representado pelo ferro. Governo forte como o ferro. Este governo é as pernas da estátua. Isso aconteceu há mais de 2000 anos atrás, né? A segunda parte do governo romano é representado pelos pés e também pelos pés tanto de ferro como de barro. Então, a primeira etapa representa as pernas, que é de ferro. A segunda etapa representa os pés, que é de ferro e também de barro. Então, esse animal que tem os dentes de ferro e devora tudo é o Império Romano. O animal que representa este governo é o dragão. Então, vamos lá para Apocalipse, capítulo 13, que vamos ver realmente direitinho este animal. Então, aqui em Daniel, né, diz que depois disto eu continuei olhando nas visões da noite e vi o quarto animal terrível e espantoso e muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro. Ele devorava e fazia pedaços e pisava aos pés os que sobejavam. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele e tinha 10 chifres. Agora nós vamos para Apocalipse 13:1, que nos diz assim: E eu pus-me sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. Então, aqui no Apocalipse 13 está descrevendo que a besta, que será o governo único do quarto, do último, é o último governo, é a segunda etapa do governo do quarto império, o último império romano, né? Então, este governo, ele é comparado como deixa eu ler de novo aqui. E eu pus-me sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta. Então, ele é comparado com uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres. Aqui em Daniel diz que ele tinha 10 e era diferente. E ele tinha 10 chifres. Aqui diz que ele tinha 10 chifres
e também 10 diademas. Ele tinha 10 chifres e 10 diademas, ou melhor, ele tinha... Estou lendo errado aqui, desculpe. Então, ele tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres, 10 diademas. Ele tinha 10 cabeças, 7 cabeças, 10 chifres e 10 diademas. Esses diademas eram de blasfêmia. Então, esse governo aqui de Daniel 2, 7 é o mesmo governo do Apocalipse 13, 1. Então, esse governo é o anticristo, é a segunda parte do governo romano, do Império Romano, que renasceu nos últimos 70 anos, né? O Império Romano fez aliança com estes reinos, mas ele deixou de existir como governo mundial e passou a existir como religião. Então, o Império Romano, ele fez uma união, não é, com estes governos. Que governos? Os 3 impérios passados. Mas não deu certo, porque na primeira etapa do governo romano, então houve devido à união em casamento, o império foi enfraquecendo e ele foi desfeito, mas o Império Romano nunca deixou de existir. Ele deixou de existir como governo, mas passou a existir como religião. Então, a religião romana, ele deixou de ser governo, governar o mundo, mas passou a governar o mundo através da religião, não mais como governo. Mas na segunda etapa, ele vai voltar a governar tanto o governo como ele vai tanto governar as nações, como vai governar a religião única, né? Então, o Império Romano fez aliança com estes reinos, mas ele deixou de existir como governo mundial e passou a existir como religião. No Apocalipse 13, 1, nos diz que esta besta emerge do mar ou pessoas. Então, o mar aqui representa as nações, representa os povos, representa as pessoas. Então, aqui não está falando do anticristo, mas do 4º governo mundial. Então, este Império Romano, é dele que vai vir o anticristo, que vai ser o governo único. Então, o império é o sistema romano, né? O sistema romano. E desse sistema, que é chamado de dragão, ele vai trazer o governo único. Então, João está dizendo que o Império Romano surge do povo. O Império Romano é o sistema do dragão. Em setembro de 476 d.C., o Império Romano deixou de existir como governo mundial, devido a invasões de outras nações, né? E ele deixou de ser um império governando os povos, porque ele foi invadido. Mas em 1945, o Império Romano renasce para o seu governo final, governo que é revelado como os pés da estátua de Daniel 2:31. O Império Romano renasceu nos órgãos mundiais que conhecemos hoje. Então, quais são os órgãos que governam o mundo hoje? Então, nós sabemos o nome deles, né? E se você não sabe, pesquise lá. Que eles governam a saúde, eles governam a educação,
eles governam as nações, eles governam o dinheiro, não é? Então, os órgãos que disseram para a humanidade que seriam criados para ajudarem as nações, mas o verdadeiro objetivo destes órgãos era escravizarem as nações e dominá-las. Então, o objetivo desses órgãos, já no futuro, muito à frente, que eles já estavam pensando, era esse, escravizar as nações e se cumprir as profecias que Jesus falou, né? E os profetas. Então, o Império Romano tem governado todos estes anos, todo o mundo, disfarçado de uma religião que ama e ajuda as pessoas, mas oprime, escraviza as pessoas. Eles também governam as nações nestes órgãos mundiais que conhecemos, dizendo que estão fazendo e ajudando as nações. Mas é o contrário, né? Estão oprimindo, né? Estão oprimindo. Então, assim se cumprindo o Apocalipse 13, versículo 14, que nos diz assim, Apocalipse 13, 14, nos diz assim: e engana os que habitam na terra, com sinais que lhe foi permitido que fizesse em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem, a besta que recebera a ferida da espada e vivia. Então, o Império Romano, com a sua religião, sempre tem os seus ídolos. Só que essa última parte, não é, do governo romano, que vai governar agora, que vai ser os pés, representado pelos pés da estátua de Nabucodonosor. Então, ele vai ter uma estátua, um ídolo, uma imagem. Na verdade, uma imagem da inteligência artificial. O Império Romano tem governado desse jeito todos esses anos, disfarçado de bom moço, né, de boa religião, mas tem oprimido as pessoas. E esses órgãos mundiais, né, que ele tem dominado, né, governado através da educação, através da saúde, através do dinheiro, né, e tem dominado as pessoas. No Apocalipse 13, 14, parte B, a besta deste verso não é somente o anticristo, mas o Império Romano, que aparentemente foi ferido de morte. Então, Apocalipse 13, 14, parte B, nos diz, né? A parte B, que recebera a ferida da espada e vivia. Então, essa ferida aqui não está falando do anticristo, como muitas pessoas interpretam. Que o anticristo será ferido de morte, vai morrer e depois vai ressuscitar e as pessoas vão acreditar nele. Coisa nenhuma. Isso aqui está falando do Império Romano, que em 476 ele deixou de existir como império, como governo mundial, para se tornar apenas religião mundial. Então, ele sofreu esta ferida, como se tivesse morto, né? Então, aqui diz que ele, né, recebera a ferida da espada e vivia. Então, ele recebeu a ferida, quer dizer, ele deixou de existir como Império Romano, como governo das nações que ele dominava, como governo dos povos, né? Mas passou a ser, então essa ferida ele viveu, por quê? Porque viveu como religião mundial. Mas em 1945 ele voltou a governar o mundo através destes órgãos que foi criado, né? Foram criados dizendo que era para ajudar as pessoas, assim como a religião romana, né? Que nós sabemos qual é.
Então, essa ferida foi isto, ele deixou de existir como governo, mas agora já em 1900, né, e 45, ele reviveu, renasceu como governo mundial, só que nesses órgãos que governam o dinheiro, que governam a saúde, que governam a educação das pessoas, e tem semeado e mentido, né? E mudado a mente das pessoas em todo o mundo. E as pessoas vivem uma mentira. Então, a besta deste verso não é somente o anticristo, mas o Império Romano. Quer dizer, o anticristo vai aparecer quase no final destes últimos 7 anos deste governo terreno, porque então vai vir o 5º governo, que é o governo de Cristo, né? Que é a pedra que vai destruir a estátua, vai destruir a estátua. Ali representa o governo, os impérios governados por Satanás durante todos estes milênios que tem governado neste mundo, desde Nabucodonosor até a última parte do governo romano. Então, mais o Império Romano, que aparentemente foi ferido de morte, ou melhor, que aparentemente foi ferido de morte, mas reviveu. Então, agora ele está vivo mais do que nunca. E ele já está perto de trazer o seu governo único, né? Seu governo mundial, através de uma pessoa que a igreja chama de anticristo, porque ele vai se levantar contra tudo que se diz, já está se levantando contra tudo que se diz Deus e contra os filhos de Deus. Então, ele sobreviveu, né? Ou melhor, deixou de existir como governo, como eu já disse, mas sobreviveu como religião mundial. E depois da Segunda Guerra Mundial, preste atenção, depois da Segunda Guerra Mundial, renasceu como governo mundial, também através destes órgãos mundiais. Então, ele deixou de ser apenas religião, deixou de governar apenas através da religião, da mentira, da religião falsa. E através desses órgãos mundiais, ele passou a governar as nações também. Porque as nações não fazem nada sem que este governo, estes órgãos, digam que elas devem fazer. Então, desta Segunda Guerra, desde a Segunda Guerra Mundial e da criação destes órgãos mundiais que conhecemos, este Império Romano, renascido nestes órgãos, se preparam para assumirem novamente o controle tanto do governo mundial como da religião mundial. Daí a criação do ecumenismo. Ecumenismo é um movimento que surgiu da religião romana. Então, eles têm esse movimento que já se materializou, porque as 3 religiões únicas que eles têm já estão criadas, já estão levantadas, é o islamismo, é o cristianismo romano e o judaísmo, né? Daí a criação do ecumenismo, ou melhor, religião única. Então, vai existir só uma religião. Então, um governo único e uma religião única. E estão trabalhando para alcançarem os seus objetivos, que são uma religião única, adorando o anticristo. Primeiro, né, uma religião única, adorando o anticristo. Segundo, o controle mundial de todas as nações, cumprindo
assim Mateus 24. Mateus 24, Jesus nos mostra isso. E todas as profecias do Velho e do Novo Testamento para os últimos dias. Então, essas profecias estão em Daniel 2, do 43 ao 45, do capítulo 7 de Daniel, do 26 ao 27, Mateus 25, do 1 ao 12, e 2 Tessalonicenses 1, do 3 ao 12. Apocalipse dos capítulos dos 6 até o capítulo 19. E outras mais em outros livros da Bíblia. Então, isso aqui foi só algumas das profecias que eu botei sobre os últimos dias, né? Então, tudo está se cumprindo como profetizado na palavra de Deus. E tudo na ordem que foram escritos. Então, em Mateus 24, Jesus começa com os falsos messias. Quando veio a esta terra a primeira vez, só o que existia eram falsos messias. Falsos salvadores do povo judeu. Eles os judeus, eles acreditavam em qualquer um que se levantava como este que iria salvá-los do domínio romano, porque quando Jesus veio, os judeus eles estavam sobre o jugo de Roma e eles queriam ser libertos. Então, toda pessoa que se levantar dizendo que era o Messias para salvá-los dos romanos, as pessoas acreditavam. Quando Jesus subiu ao céu, isso só piorou. Então, Mateus 24, 4 e 5 nos diz o seguinte. Vou marcar bem aqui, porque posso querer voltar para cá. Vou estar marcado. É Mateus 24, do 4 ao 5, nos diz assim. E Jesus, respondendo, disse-lhes, acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Então, quando Jesus veio a primeira vez a este mundo para ser o sacrifício pela humanidade, já existiam muitos anticristos, né? Muitos falsos profetas, mas isto no decorrer do tempo só foi piorando, aumentando. Nos nossos dias tem muitos anticristos, né? Então, quando Jesus porque eles, né, eles esperavam, as profecias diziam isso, e eles estavam esperando este Salvador, só que estas profecias é só para o final do último governo mundial humano. Então, essas profecias aí é para o milênio de Cristo, só depois que o anticristo aparecer. E eles já esperavam naquele tempo. Entendeu, Wesley? Então, Deus, as profecias todas tinham que se cumprir. Primeiro, Jesus tinha que vir como o Messias Salvador, lá de Isaías, capítulo 53. Só que os judeus, eles não consideram este capítulo. Então, eles pularam esta profecia e foram para a profecia que o Messias vinha para salvar os judeus dos romanos. Eles acreditavam nisso. Mas essa profecia de Jesus como Messias, que vinha salvar os judeus dos opressores, é só para o último governo, o último império, a última parte do governo romano renascido, que é agora, dos nossos dias. Então, quando Jesus vier, ele vai implantar o milênio. Então, mas os judeus não aceitaram Jesus exatamente por isso, porque eles estavam esperando o Messias Salvador deles, do Império de Roma, e Jesus não veio para isso. Ele veio para ser o sacrifício para salvar os judeus e toda a humanidade espiritualmente. Depois é que ele viria salvar
o governo, né? O governo, do governo. Depois ele veio para governar o mundo. Mas primeiro ele veio para salvar o homem espiritualmente. E os judeus não entenderam isso. Então, quando Jesus subiu ao céu, isso só piorou, porque apareceram o quê? Muitos anticristos, e hoje só o que tem, né? Já em Mateus 24:6, nos diz assim: e ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é necessário, é mistério, que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Então, aqui no versículo 6, Jesus está dizendo o seguinte: olha, vocês vão ouvir de guerras e rumores de guerras. Mas Jesus está dizendo o seguinte: olhai, não vos assusteis, porque é mistério ou necessário que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Então Jesus diz para os discípulos que certamente eles iriam ouvir falar de guerras e rumores de guerras, mas que era necessário. Por que era necessário? Porque era mistério isso acontecer. Por quê? Porque as profecias começariam, as profecias para os últimos anos, para a vinda de Jesus, para o aparecimento do anticristo, começaria depois da Segunda Guerra Mundial. As profecias começariam a se cumprir. Então, os discípulos que permaneceram vivos mais tempo, viveram mais tempo, né, como João, o discípulo, né, João, então ouviram falar nestas guerras e até muitos cristãos tiveram de fugirem para não serem mortos. Então Jesus disse que eles iriam ouvir falar de guerras e rumores de guerras. Então, no ano 70 depois de Cristo, veio o quê? A guerra de Roma contra os judeus e outras nações para destruir Jerusalém, porque houve uma rebelião em Israel e os que se rebelaram queriam expulsar os romanos. Então, os romanos e outras nações do Oriente destruíram o templo e mataram muitos judeus, e muitos tiveram que fugir, cumprindo assim Lucas, que também era uma profecia que Jesus deixou, cumprindo Lucas, capítulo 21, capítulo 21, verso do 22 ao 24. Então, essa profecia Jesus deixou que ia acontecer. E aconteceu no ano 70 depois de Cristo. Não foi 70 depois que Jesus subiu. Foi no ano 70 depois que Cristo nasceu, né? Porque o ano é contado do nascimento de Jesus até onde estamos vivendo hoje. Então, no ano 70 depois de Cristo, então, essa profecia se cumpriu. Então, Lucas 21, versos 22 a 24, nos diz assim: então, os que estiverem na Judeia, fujam para os montes. Os que estiverem no meio da cidade, saiam. Os que nos campos, não entrem nela. Porque dias de vingança são estes, para que se cumpram todas as coisas que estão escritas. Então, o que é que Jesus está dizendo até o 24, continuar? Mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias, porque haverá grande aperto na terra e ira sobre este povo. Então, Deus mandou os romanos e as nações do Oriente para destruir Israel e o templo, porque Jesus disse que aquele templo seria derribado, não ia ficar pedra sobre pedra, aquele povo seria espalhado por todo o mundo. Ali era a ira de Deus contra o seu povo, porque eles haviam rejeitado, e na condenação de Jesus eles disseram para César que caia sobre nós o sangue dele, caia sobre nós e nossos filhos.
Então Jesus disse que isto ia acontecer. Ali era o juízo de Deus. E aqui está dizendo, olha. E aqui está dizendo, porque dias de vingança são estes para que se cumpram todas as coisas que estão escritas. Mas ai das grávidas e das que amamentarem nestes dias, naqueles dias, porque haverá grande aperto na terra e ira sobre este povo. Que povo? O povo judeu. E cairão ao fio da espada para todas as nações serão levados cativos. Jerusalém será pisada pelos gentios até que os tempos dos gentios se complete. Preste atenção à profecia que Jesus deu. Então Jesus deu esta profecia que ia acontecer com os judeus por terem rejeitado a ele como Salvador. Ainda hoje os judeus rejeitam Jesus. Então Jesus está revelando tudo o que iria acontecer com os judeus, desde a vinda devido à sua incredulidade, a incredulidade nele, Jesus, como seu Salvador, e o seu castigo por sua rejeição ao verdadeiro Salvador deles. Então, Lucas 21, 22, Jesus veio para eles, mas eles rejeitaram. Eles rejeitaram Jesus. Então, eles seriam espalhados por toda a terra. Então, aqui no versículo 24, nos diz, né? Do Lucas 21, do 22 a 24, nos diz isso. Mas os cristãos, quando vissem, porque ele está falando para os apóstolos, né? Quando os cristãos vissem aquelas coisas, aqueles exércitos, tinham que cair fora da cidade, tinham que fugir para não serem mortos. Os cristãos, eles já estavam avisados. Jesus avisou para os discípulos. Esta profecia de Jesus para os judeus se cumpriu no ano 70 depois de Cristo. Então, houve a guerra entre romanos e judeus, e os romanos, juntamente com outras nações, né, do Oriente, os árabes e outros, aliados, né, do reino, do governo, né, romanos, destruíram o templo e a cidade de Jerusalém. Então, começou a migração dos judeus para outras nações. Então, os judeus começaram a fugir. E os cristãos, quando viram aquilo, caíram fora, né? Não voltaram, como Jesus disse para os discípulos. Em 1914 a 1918, tem a Primeira Guerra Mundial. Em 1939 a 1945, ocorreu a Segunda Guerra Mundial. Aí onde foi criado os órgãos, né, que eu já falei. E daí começou a segunda parte do Império Romano a existir, não somente como religião, mas como governo mundial. Aqui em Mateus capítulo 24, versículo 6, como nós já lemos, e ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mistério que isso aconteça. Que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Então, esse versículo aqui foi para essas duas últimas guerras mundiais. E por que Jesus disse que era necessário acontecer aquelas guerras? Jesus diz para os seus apóstolos não se assustarem, porque era necessário assim acontecer. Porque Jesus disse isso porque depois da Primeira Guerra e da Segunda Guerra Mundiais, ele iria fazer a figueira brotar. Quem é a figueira? A figueira é a nação, o reino de Judá, que chamamos de Israel hoje, cumprindo as profecias que ele havia dado aos profetas, né? Ezequiel,
Eu vou ver se dá tempo, aqui já estamos, o tempo já está bem avançado, ainda tem muita coisa para me falar, mas eu vou ter que falar, né? Porque tem que explicar. Então, aqui Ezequiel capítulo 37, versículos do 3 ao 12, nos diz assim, capítulo do 3 ao 12, Ezequiel 3 ao 12 nos diz assim: E me disse, filho do homem, porventura viverão estes ossos? E eu disse, Senhor Jeová, tu sabes. Então me disse, profetiza sobre estes ossos e dize-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos, eis que farei entrar em vós o espírito e vivereis, e porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós estenderei pele. Porei em vós o espírito, vivereis e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava. E eis que se fez um rebuliço, e os ossos se juntaram, juntaram ossos com ossos. E olhei, e eis que cresceram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse, profetiza ao espírito, profetiza. Ó filho do homem, e dize ao espírito, assim diz o Senhor Jeová, vem dos quatro ventos, ó espírito, e sopra sobre estes mortos para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o espírito entrou neles e viveram, pondo-se em pé um exército grande em extremo. Então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Nós mesmos estamos cortados. Portanto, profetiza e dize-lhes, assim diz o Senhor Jeová, eis que eu abrirei os vossos sepulcros e vos farei subir das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Então, esta profecia que Ezequiel deu em Ezequiel 37, do 3 ao 12, se cumpriu depois da Segunda Guerra Mundial, em 1947 a 48. Porque foi nesse tempo, depois da Segunda Guerra, na verdade a Segunda Guerra, houve o Holocausto, morreram muitos judeus, jogaram esses judeus em muitas valas. Estes ossos secos são os ossos destes judeus do Holocausto. Então morreram, se eu não me engano, se eu não estou enganado, foi 6 milhões de judeus, 6 ou foi 600, não lembro, mas foi 6 milhões de judeus morreram e foram jogados os seus corpos nas valas. E essa profecia está falando disso. E depois dessa Segunda Guerra Mundial, depois do Holocausto, que foi que aconteceu em 1947 a 48, os judeus voltaram para a sua terra. Em Isaías 66, versículo 8 e 9, é outra profecia sobre este assunto. Versículo 8 nos diz, quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisas semelhantes? Pode-se-ia fazer nascer uma terra num só dia? Nasceria uma nação de uma só vez? Mas Sião esteve de parto e já deu à luz seus filhos. Por acaso faço chegar a hora do parto e não deixo nascer? Diz o Senhor.
por acaso fecho o ventre, sendo que sou eu que faço dar luz? Então, essa profecia se cumpriu neste tempo, essas duas profecias. O povo reviveu, o povo renasceu e voltaram para a terra de Israel, porque no ano 70 depois de Cristo, eles saíram de lá fugidos e se foram para todas as nações, inclusive para o Brasil. No Brasil tinha e ainda tem muitos judeus, e agora eles começaram a voltar nesse tempo e cumpriu-se estas profecias em relação à figueira, que é Israel, e ela começou a brotar. Então, seria necessário os ossos de muitos judeus estarem naquelas valas, representando o estado espiritual dos judeus. Os judeus estavam e ainda estão mortos espiritualmente porque eles rejeitaram o Salvador. Ou eles estão quase morrendo, né? Como diz a parábola do bom samaritano. Pois os judeus estavam espiritualmente longe do seu Deus, e ainda estão, porque eles ainda rejeitam Jesus. Mas as profecias têm que se cumprir. Então, e longe do seu Deus e também da sua terra. E eles precisavam voltar para a sua terra para que o restante das profecias fosse cumpridas na vida dos judeus e em todo o mundo. Porque essas profecias não são só para os judeus. Elas são em relação a todo mundo, também para a igreja. Então, porque a nação de Israel não é só os judeus. A nação de Israel são os samaritanos também. E os samaritanos é a igreja. Aqui em Mateus 24, nos versículos do 15, Mateus 24, do 15 ao 21, nos diz, Jesus está falando. Eu vou ler agora poucas coisas, meus irmãos. Vocês podem ler em casa, porque não vai dar tempo de ler muita coisa, ainda tem muita coisa para me falar. Então, eu vou dizer aqui a referência e vocês leem. Mateus 24, do 15 ao 21, Jesus está falando do acontecimento dos últimos dias da humanidade, nos 3 últimos anos e meio, últimos 7 anos da semana de Daniel, que é os 7 últimos anos da humanidade governada pelos homens, que também vai ser o governo do anticristo. Então, Jesus está falando para o remanescente de Judá, que será salvo nos últimos 3 anos e meios do governo do homem da iniquidade. Então, essa parte aqui de Mateus 24, do 15 ao 21, está falando quase parecido com aquela parte lá de Lucas, certo? Então, só que lá em Lucas era no ano 70 depois de Cristo. Eles foram destruídos, eles foram mortos, judeus, e foram espalhados por todas as nações. Já que eles eles vão fugir do anticristo, do governo da segunda parte do Império Romano, que representa os pés da estátua, e eles vão perseguir novamente os judeus, só que o remanescente, né? Em Mateus 24, 21, nos diz o seguinte, versículo 21 de Mateus 24, nos diz assim: porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. Então, aqui o versículo 21 está falando dos últimos dias. Aliás, os versículos Mateus 24, do 15 ao 21, está falando dos últimos dias. Só que isso aqui será para os judeus na grande tribulação. A igreja não vai passar pela grande tribulação. Então, os 7 anos, os 7 últimos anos do governo ou do sistema romano, porque primeiro é o sistema que se chama
sistema do dragão. Então, o anticristo vai aparecer só no 3º ano e meio desses 7 anos da semana de Daniel, que é 7 anos. Então, 3 anos e meio, a igreja vai ser perseguida. Os 3 primeiros anos e meio é a tribulação para a igreja. Os outros 3 anos e meio é a grande tribulação para os judeus, onde vai se cumprir Mateus 24, do 15 ao 21. Então, isto é o que vai ser. Então, Mateus 24, 21, Jesus estava dizendo que neste tempo haverá grande tribulação, como nunca houve nem haverá. Que tipo de tribulação é esta que Jesus está falando? Jesus está falando do controle mundial do sistema da besta e do governo do anticristo sobre o mundo durante estes 3 anos e meio finais. Então, eles vão perseguir todos aqueles que no governo dele resolverem seguir e adorar Jesus e não ele. Ele, o anticristo, né? Para o remanescente de Judá, que neste tempo se converterá a Jesus, cumprindo mais uma profecia de Zacarias 12, 10. Os irmãos podem ler lá, né? Porque Deus vai derramar um espírito de graça sobre os judeus e eles vão reconhecer Jesus como seu Salvador. Não toda a nação, mas só um remanescente. Remanescente é um grupo pequeno que reconhece, e esse grupo vai ser perseguido, vai ser preso, vai ser morto, muitos, né? Para estes judeus será um tempo que nunca foi vivido na terra e nunca mais ninguém viverá. Vai ser difícil, muito difícil, pois será o tempo do juízo de Deus, um Deus que está irado com seu povo, não somente com os gentios. Então, nesse tempo, Deus vai castigar todos aqueles que se diz judeus, mas não servem a Deus, rejeitam a Deus e já estão servindo a besta, já estão servindo o anticristo. Mas o remanescente, Deus vai proteger, mas eles vão ser perseguidos pelo o anticristo, né? O homem da iniquidade, todo o sistema da besta. Então, será um tempo onde haverá a separação das ovelhas e dos bodes. Quer dizer, os 7 anos, 3 anos e meio, primeiro, que é a perseguição para a igreja. A igreja é representada pelas ovelhas e os não seguidores de Jesus pelos bodes. E no nosso tempo agora, que nós já estamos nesses últimos anos, Deus, Jesus, já está fazendo a separação das ovelhas e dos bodes. Então, a gente já está vendo claramente os 2 grupos sendo formados. Aqueles que realmente amam a Jesus estão se apegando a Jesus, estão se afastando do mundo, estão abandonando o pecado, estão amando cada vez mais a Cristo. Mas aqueles que não querem Jesus, eles estão saindo da igreja, eles estão blasfemando, eles estão fazendo tudo que o mundo quer. Então, mas também, nos últimos 3 anos e meio, vai ser a separação do joio e do trigo. O joio e o trigo é comparado como o reino de Judá, que é esse Israel de hoje, e aqueles que se dizem também de Deus e não são. Então, os joios são aqueles que se dizem judeus e não são, e o trigo são os verdadeiros judeus, o remanescente, que tem realmente Jesus, assim como as ovelhas, né? Então, será um tempo onde haverá a separação das ovelhas e dos bodes, referindo-se à igreja, mas também a separação do joio e do trigo, referindo-se ao remanescente dos judeus e os demais judeus. Quer dizer, o remanescente dos judeus são o trigo, mas os que se dizem judeus e não são, porque não querem Jesus, é o joio.
Então, será 3 anos e meio para a igreja e 3 anos e meio para judeus. 3 anos e meio de tribulação para a igreja e 3 anos e meio de grande tribulação para os judeus. Então, a última semana de Daniel se divide em 3 anos e meio de tribulação para os cristãos, que começa em Mateus 24, 7. Então, essa tribulação para os cristãos começa em Mateus 24, versículo 7. Então, olha, no meu canal eu já tenho aí falando sobre as semanas de Daniel. Vocês podem procurar aí. Então, aqui Mateus 24, do versículo 7, do versículo 7 em diante, diz assim, Mateus 24, do versículo 7, diz assim, versículo 7, porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares. Então, aqui começou a tribulação para a igreja. E preste atenção, que nós já estamos vivendo nela, né? E até o versículo 13. Mas todas estas coisas são o princípio das dores. Então, a igreja está vivendo o princípio das dores. Mas os judeus, eles irão viver o parto da mulher, quer dizer, as dores para a mulher ter o parto. Agora é só o princípio das dores para a igreja. Versículo 9. Então vos hão de entregar para serem atormentados e matar-vos-ão. Sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Então, Jesus está dizendo que essa tribulação vai ser guerra de nação contra nação. Nós já estamos vivendo isso e vai só aumentar, porque cada dia mais nações vão guerrear. Jesus está dizendo o seguinte, nação contra nação, reino contra reino. Reino contra reino é o reino espiritual de Deus contra o reino espiritual do mal, de Satanás. E aqui diz também que vai ser o que mais? Haverá fomes, a fome já está aumentando, porque a comida está sendo destruída. Fomes, pestes, nós estamos vivendo em muitas pestes. Isto começou em 2020. E terremotos, só o que a gente vê falar hoje é em terremotos. E ele diz que será em vários lugares. E aqui no versículo 9, então, vos hão de entregar para serem mortos. Tem muitos cristãos que já estão sendo mortos, sendo entregues, sendo mortos. E isto vai só aumentar para todo mundo, preste atenção. Neste tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. Então, muitos cristãos, muitos que se dizem cristãos, eles vão entregar os outros porque eles não vão suportar. Isto se chama separar os bodes das ovelhas. Os bodes, eles não vão suportar, eles vão berrar, eles vão entregar os crentes verdadeiros para serem mortos, para serem presos. E surgirão muitos falsos profetas que enganarão a muitos. Então, falsos profetas a cada dia aumenta mais, e nesse tempo aqui do anticristo, ou melhor, do sistema da besta, porque nós não estamos vivendo o governo do anticristo, nós estamos no sistema romano, né? Império, o último império, o sistema do dragão. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará, o amor de muitos se esfriará. Então, o que está acontecendo? O amor de muitos está esfriando, e as pessoas estão deixando de seguir a Cristo. E o que é que Jesus diz mais? Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, só o remanescente da igreja, só um remanescente da igreja, só um pouco de cristãos vão permanecer firmes. Esses é que vão ser salvos. Ser salvo de quê? Da grande tribulação. Jesus vem arrebatar a sua igreja depois destas guerras de nação contra nação, dessa fome que já está aumentando na terra, destes terremotos, dessas pestes.
aqueles que escaparem, né? E permanecerem firmes em Jesus, sem negar Jesus, estes vão ser arrebatados. Em Mateus 24, 23 ao 26, Jesus está falando do Apocalipse 13, do 12 ao 14. Então, os irmãos podem ler, porque já está muito avançado o tempo. Então, Jesus, ele deixou tudo escrito isso na Bíblia, né? E tudo está se cumprindo, mas os cristãos não querem acreditar na palavra de Deus. No Apocalipse 13, do 11 ao 14, nos mostra qual falso profeta irá aparecer nos últimos dias. Então, para enganar todos os moradores da terra. Apocalipse 13, do 11 ao 14. Esse falso profeta, ele se parece com... Ele tem chifres de carneiro, mas a fala dele é de dragão. Esse falso profeta vai levar muitas pessoas a adorarem o anticristo. Então, no versículo 14 de Apocalipse 13, Jesus nos revela o que o falso profeta irá fazer para que seus sinais e prodígios sejam revelados e a todo mundo, levando o mundo a adorar o falso Messias, como se fosse o verdadeiro Messias. O falso profeta levará os homens a construírem uma imagem do anticristo, do antimessias, para que em todo o mundo e em todos os lugares da terra seja visto esta imagem e seus sinais, e as pessoas os adorem. Já conhecemos este instrumento, né, que vai ser usado, né, para enganar as pessoas. Então, esse instrumento é chamado de projeto Glubim, né, e já está sendo usado como experimento. Então, eles botam, né, nas nuvens, lá, não sei como é que eles fazem, e aparece a imagem que eles quiserem. Então, vai ser a imagem da besta que vai aparecer, operando sinais e maravilhas, e as pessoas vão ser enganadas. Por isso, Jesus diz para o seu povo, o seu remanescente, não é? Mateus 24, do 23 ao 24, lá para os judeus. Se alguém disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos e muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. Então, em todas as partes do mundo vai aparecer como é que a gente chama? Projeto Glubim. Como é que a gente chama, meu Deus? Não estou lembrado do nome agora, mas vai aparecer em várias partes do mundo esta imagem da besta, dizendo que é Jesus, e vão realizar milagres, né, prodígios, e as pessoas vão ser enganadas e vão adorar essa imagem, e estão adorando o anticristo, e também terão uma marca. Então, vocês já imaginaram em todo o mundo, em todas as nações, aparecendo agora está aqui, o holograma, ou o projeto Glubim, né? Parece que é Glubim que se chama, como a imagem do anticristo, operando sinais e prodígios, como se fosse o próprio Cristo. Só que não é o Cristo, não é Jesus Cristo. Só não cairá neste engano aqueles que conhecerem a palavra de Jesus, pois em todas as nações terão muitos falsos profetas, conduzindo as multidões à adoração ao anticristo. E vai aparecer muitos falsos profetas, porque vai ser uma religião única. E esses falsos profetas, eles vão ter 3 igrejas. Cristão, né, a falsa igreja cristã, e a igreja romana, e também, que também se diz cristã, né, o Islã e também o judaísmo. Então, esses falsos profetas estarão em todo o mundo conduzindo
a adoração da humanidade ao anticristo. E eles vão usar esse meio aí. Então, somente o remanescente não se submeterá a esta adoração. Somente aqueles judeus de Zacarias 12:10 não acreditarão nesta mentira. Nesse tempo a igreja já tem subido, Jesus já tem levado o seu povo. Então isso aqui será para os judeus, né? Então o diabo ele vai enganar muita gente, muitas pessoas vão adorar Satanás, pensando que estão adorando Jesus. E por rejeitarem e adorarem a imagem da besta, como se fosse o próprio Cristo, então mais uma profecia se cumprirá. Então, os cristãos verdadeiros, né, aqueles judeus remanescentes que não aceitarem adorar a besta, eles vão ser perseguidos cumprindo as profecias de Daniel 11, do 33 ao 35, Daniel 12, 10 e o Apocalipse 12, do 13 ao 17. O cumprimento de todas as profecias para os últimos dias começaram com a Primeira e a Segunda Guerra Mundiais. Em Mateus 24, 7, começa as dores de parto para a mulher Israel espiritual, que é a igreja, mas também para a mulher terrena, né? A Israel terrena, que é o reino de Judá, que é o Israel que nós conhecemos hoje. Então, os 7 anos é para o reino de Judá e o reino de Israel. O reino de Israel é a igreja. E o reino de Judá é esse Israel que nós conhecemos hoje. Então, Jesus conta uma parábola como uma história, né? Mateus 25, do 1 ao 12. Jesus conta essa parábola aqui, que é para o reino de Israel e o reino de Judá, que é a igreja e esse Israel de hoje. Então, essas 10 virgens aqui da parábola de Mateus 25, do 1 ao 12, está falando de todo Israel. Só que o Israel, lá em 2 Reis, foi dividido em 2 reinos. Reino de Israel e reino de Judá. Reino de Israel, quando Jesus veio, em João capítulo 4, começou a voltar para Jesus, juntamente com os gentios. E hoje chamamos de igreja. Mas o reino de Judá ainda não voltou. E será só no final, no governo do anticristo, que o remanescente vai voltar. Em Mateus 24, do 14 ao 31, será para os judeus a estátua de Daniel 2, 43. Deus está falando do último império a governar o mundo. E ele governará o mundo em segundo, né? Em 2 períodos, como eu já falei. Primeiro período é quando Jesus veio. Primeiro período, quando Jesus veio, a primeira vez que o Império Romano matou Jesus, né? Condenou Jesus à morte. A segunda vez, Jesus vem para tirar o governo, não só do Império Romano, mas para destruir todo o governo, todo o sistema diabólico, todo o sistema maligno de Satanás. Então, a pedra que é tirada sem auxílio de mão é o próprio Jesus destruindo todo o sistema de governo do Satanás neste mundo que ele recebeu lá no Éden através de Adão. Então, a pedra é Jesus e é o último governo mundial, que é o governo, é o milênio. Então, Jesus vem para implantar o seu governo neste mundo com o seu povo. Então, este império que Jesus está falando é o Império Romano, que na primeira vinda, da primeira vinda de Jesus a este mundo, né? Esta terra, ele condenou, o Império Romano condenou Jesus à morte, juntamente com o sistema religioso judaico. Então, os judeus, os religiosos, os sacerdotes, foi quem condenaram Jesus juntamente com o governo romano. Agora será do mesmo jeito. O sistema religioso judeu, né, já se uniu ao Império Romano renascido, que são esses órgãos mundiais, como eu já disse. Eles estão unidos, né, com os judeus e que controlam todas as nações do mundo, controlam
política, o dinheiro, como eu já falei, a saúde. Eles controlam tudo, né? As empresas. E eles governam o mundo assim, através disso. Então, os falsos religiosos, por isso Paulo fala da apostasia em 2 Colossenses 2:3. Então, esta apostasia não é nada mais, nada menos do que a separação do joio e do trigo, das ovelhas e dos bodes. Então, Deus está separando o povo dele do povo do diabo. Então, esta apostasia que fala lá em 2 Tessalonicenses 2:3 é esta separação, né? E também em Mateus 24, do 10 ao 12, fala também desta apostasia. Então, esta apostasia é a separação das ovelhas do meio dos bodes e do joio do meio do trigo. Cada um seguindo o seu Deus e sofrendo os danos das suas escolhas. Mateus 13, do 40 ao 43, o joio será arrancado e lançado no fogo, né? E os bodes também serão lançados no fogo. E no Apocalipse 20, 15. Então, depois do juízo final, aqueles que não têm o nome escrito no livro da Bíblia, no livro da vida, serão lançados no lago de fogo. Então, este Império Romano, no seu primeiro período, do seu governo na terra, que é retratado pelas pernas da estátua, do sonho de Nabucodonosor, neste período nos diz que este governo fez aliança em casamentos com outras nações. No segundo período, que é agora, né? Ele vai fazer aliança com outras nações, que a aliança que lá Daniel fala, né? Entre o sistema do anticristo, eu também já tenho estudo sobre isso, né? Ele vai fazer aliança e já fez alianças com várias nações, desde 2020. Ele tem feito alianças com os árabes, né? Com as nações do Oriente e com outras nações. E ele já fez aliança com os árabes e eles vão novamente destruir a nação de Israel. Então, Daniel 2:43, os irmãos podem ler. Daniel nos fala da mistura do ferro com o barro de lodo, ou melhor, o homem se unindo com a tecnologia. Então, preste atenção, isso aqui é muito importante. Então, os pés da estátua de Daniel está falando dessa mistura do ferro e o barro. Está falando desta mistura do homem, que é barro misturado com ferro, que é esse barro de lodo, que é esse grafeno que estão jogando dentro das veias das pessoas, através destas flechadas, através do ar, através de muitas coisas, do alimento, para a pessoa ficar contaminado com este lodo dentro desse barro que é o ser humano, que a Bíblia diz, Deus disse que nós somos pó, nós somos barro, e esse lodo é esse tipo de metal que representa o ferro, que está sendo colocado, introduzido no homem, para vir se unir à tecnologia, para o controle mundial, onde Jesus fala no Apocalipse 13, do 16 ao 18, que é a marca da besta. Não posso explicar muito porque já passou muito do horário. Isso é chamado de controle mundial do governo único. Tudo bem revelado na palavra de Deus, mas só vê quem tem interesse de estudar as escrituras, os sinais dos tempos, a história da humanidade, das nações, nos fazem entender, não é agora claramente, já que estamos vivendo tudo isso. Só entende quem vai para a história, né? Vai para a Bíblia, vai estudar tudo que já está acontecendo.
Então você tem que estudar o passado, você tem que estudar a Bíblia, você tem que estudar a história para você, e você tem que ver o que está acontecendo no mundo para você entender e entender a Bíblia e ver o tempo que nós estamos. Que o Senhor nos abençoe, nos ajude, mande essa live para frente, dê o seu bonzinho, se inscreva no meu canal, vá lá no YouTube, né? No YouTube também se inscreva lá, Estudos Bíblicos com Maria Antônia, e comente, faça o seu comentário, para que Deus mande esse áudio, esse vídeo, esta live para outras pessoas. E que o Senhor nos abençoe e até o próximo estudo.